Petrobras dispara quase 5% hoje, com ótimas notícias, dividendos extraordinários podem estar surgindo e as corretoras estão elevando a recomendação da Petrobras para compra e aumentando o preço justo. Bem-vindo ao canal Top Ações, vamos entender aqui o que está acontecendo com a Petrobras. Começando com o parecer favorável do AGU naquela questão do petróleo, do Foz do Amazonas, onde o governo estava em um conflito ali com o IBAMA. Eu sempre me posicionei a favor da Petrobras, que o histórico da Petrobras de perfuração na pré-sal é muito positivo. Existiu ali um exagero do IBAMA, no meu entender, e o AGU agora se posiciona a favor da Petrobras. Então a AGU determinou um processo de conciliação entre os órgãos governamentais envolvidos nesse assunto. E a questão, então, deverá ser discutida na Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, da AGU e da Controladoria Geral da União. Então, ambos os ministérios envolvidos serão convidados para debater e tentar resolver o conflito. É isso que tem que acontecer. Tem que mandar esse negócio para frente. Se o IBAMA exige aqui alguns pequenos ajustes, a Petrobras já falou que está apta aí a fazer. Perfeito, então isso aqui é super positivo, algo de longo prazo, já que é uma perfuração, um investimento no pré-sal, que é exatamente o que a Petrobras tem que investir, e é um crescimento na produção lá do futuro. As petrolíferas elas têm que continuar investindo porque o petróleo é finito, né? Então, conforme ela vai extraindo ali os petróleos que ela já tem, uma hora vai reduzindo a produção até que termine. Então, faz parte aqui do planejamento de longo prazo. E coincidindo com as boas notícias, também tivemos elevação de compra de algumas corretoras, como por exemplo a BTG Pactual elevou a recomendação para compra e também o preço justo para R$ 39,00. E eles dizem que os riscos associados à Petrobras parecem menores hoje. E aí eles comentam que eles haviam subestimado os mecanismos de defesa oferecidos pelo aprimorado Estatuto da Petrobras, bem como a proteção da lei das empresas estatais. Agora eles acreditam e esperam que a alocação de capital não pode ser tão facilmente modificada, protegendo os resultados e preservando o seu balanço enxuto e melhorando a visibilidade de dividendos que permanecerão mais relevantes por mais tempo. Com isso, eles fortalecem aqui então a compra para a Petrobras. E a BTG complementa que um por um os principais riscos estão gradualmente desaparecendo na Petrobras. Eu concordo quase 100%, exceto a palavra desaparecendo, porque existe ainda um pouquinho de risco, mas sim, reduziu pra caramba ao longo do tempo, isso foi acontecendo de verdade. Eu vou resumir com as minhas próprias palavras, porque esse relatório é fechado, né, da BTG Pactual. Quem quer fazer conta na BTG Pactual, confira no link na descrição dos vídeos no comentário fixado, para você ter condições exclusivas também, tá? Enfim, então eles complementam que em momento de investimento de capex pesado, né, a Petrobras muitas vezes não performa muito bem, principalmente quando os investimentos focam fora do pré-sal. Eu digo isso sempre, ela tem que focar no pré-sal, sem esquecer sim de outras questões, como o próprio eólicas offshore é interessante, mas a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, os discursos estavam muito ruins, mas na prática isso não foi acontecendo. Quando foi lá o plano estratégico da empresa, parecia ter bastante prudência. Então, esse foi o primeiro ponto, os investimentos, né? Tem a questão dos subsídios aos combustíveis, que é ridículo isso acontecer, e gradativamente foi visto que cada vez mais distante daquele momento modelo Dilma, né? Isso não vai acontecer, a gente entendeu logo de cara, mas ainda existia um riscozinho que, segundo a BTG Pactual, foi praticamente reduzido agora com esse último reajuste. E aí é que eu ponho aqui uma certa talvez, né? Por que talvez? Porque nós não estamos no pico do petróleo. Se esse petróleo for ao topo, será que ainda vai manter essas premissas? Eu fico com um pouquinho de dúvida, tá? E aí eles reforçam exatamente a questão da proteção da lei das empresas estatais e o próprio estatuto aprimorado da empresa. Tudo isso a gente vai realmente só ter certeza no longo prazo e óbvio, quem compra barato vai se aproveitar muito disso se der tudo certo. Quando esperar tudo estar perfeito, realmente a ação vai estar mais cara. Mas aí cada um tem que mensurar. Será que vale a pena o risco? Pode ser que não dê tudo certo. E eles complementam que o reajuste nos combustíveis foi um dos mais altos da história da Petrobras. E, aliás, eu digo aqui que isso é crucial, o reajuste de preços, né? Não dá para a empresa fazer o controle de preços. Não vai funcionar com ela. E então tem a expectativa aqui de os lucros continuarem a subir, o balanço segue enxuto e os múltiplos, que já são bons, vão ficar ainda melhores. Então,
existe essa perspectiva do que está bom continuar nesse caminho aqui, vai melhorar ainda mais. E aí a gente começa a comparar então com as empresas internacionais. Como estão os múltiplos das empresas, por exemplo, americanas? Vamos dar uma olhada. Então a Petrobras hoje está com um PL de 2,67 e um PVP de 1,13. Múltiplos bem interessantes. Eu até acho mais interessante a gente olhar o PVP, porque nós não sabemos exatamente o que está acontecendo no lucro lá das empresas, né? Eu não vi o release delas. Então, a gente pode até ver aqui o PL da Chevron, por exemplo, que o Warren Buffett vem comprando de 9,96, mas vamos olhar o PVP. 1,89 aqui o PVP da Chevron, enquanto aqui o PL ó, da ExxonMobil 8,42 e o PVP de 2,10. Então, olha só, 2,10 na ExxonMobil, 1,89 na Chevron e 1,13 na Petrobras. Está realmente mais barata. Isso porque a gente nem está olhando aqui o PL, porque pode dar bagunça, e o dividend yield, o case é diferente, né? A Petrobras é pagadora de dividendos aqui no Brasil, enquanto as empresas lá, elas pagam dividendos, mas é um case de crescimento de dividendos, ó, 3,64 na Chevron, mas tem recompra de ação, tem bonificações, é outro case, né? Outro sentido de investimento. Olha só aqui a ExxonMobil, 3,37. Mas olha o que acontece com dividendos, por exemplo, da ExxonMobil ao longo dos anos. E esse crescimento de dividendos fica facilitado quando a empresa tem um programa de recompra de ação. A Petrobras até está introduzindo agora isso, é muito importante. E as bonificações ficam até ocultas, né? A empresa que faz a bonificação também a gente não pode ignorar porque não aparece no crescimento de dividendos, não aparece no dividendo, fica só mesmo aí. Quando a gente olha a cotação do longo prazo, a gente vê ali que teve um crescimento, mas a bonificação muitas vezes ficou esquecida pelos investidores. E quando observamos a valorização da Petrobras e da ExxonMobil nos últimos 5 anos, ou seja, passou por pandemia, né, e tudo mais, em dólar nós temos uma valorização de 41% na Petrobras e 37% na ExxonMobil, ou seja, foram aqui equivalentes, né? Como a Petrobras ainda era uma empresa mais barata, ela continua sendo, mesmo com toda essa valorização recente, ambas se valorizaram bastante aqui do fundo, né? A pandemia ali fez as ações caírem muito, elas se recuperaram, já estão até em alta em relação ao pré-pandemia, né? Mas isso aqui mostra que talvez a Petrobras continue tendo o mesmo espaço para alta que tinha antes. Então a BTG destacou a evolução gradual e o catalisador foi o reajuste dos combustíveis. E a BOFA também não fica muito distante disso. Estão aqui bastante otimistas, destacam a questão dos dividendos e elevam o preço de R$ 33 para R$ 45, dando um upside aqui de cerca de 40%. E o BOFA, então, reitera a questão dos dividendos extraordinários, falando que o Petrobras não possui reserva estatuária, portanto não pode reter caixa, e a visão do governo brasileiro que apoia os dividendos extraordinários devido à situação fiscal, já que também a União recebe boa parte desses proventos. E aí eu sempre me pergunto isso, por que o governo, seja ele qual for, não apoia o máximo possível as empresas para receber o máximo de dividendos possível? E aí quem sabe por que não, numa ilusão minha aqui, esse governo fazer como a Noruega, vai lá e investe em outras empresas de outros setores. Por que não aumentar a participação em outras empresas? Não precisa ser majoritário. Eu não sou majoritário de nenhuma empresa no Brasil e recebo dividendo de várias delas. Olha que legal, né? Por que não fazer isso? Enfim, fica aí o nosso sonho, né, de um universo paralelo que talvez nunca aconteça. Bom, nesse contexto, então, o BOFA diz que estima a perspectiva de fortes dividendos para o segundo semestre e para 2024. Segundo os cálculos do banco, o dividendo pode chegar a 19% nesse segundo semestre e no 2024 em 22%. Então, são dividendos monstruosos, né? Eu acho que esses preços do barril que eles estão levando em conta, $81 em 2023 e $90 em 2024, são possíveis porque batem com a minha premissa de que não teremos uma forte recessão nos Estados Unidos. Então, pelos números do BOFA aqui, se você acredita em recessão, já não teremos esse barril nesse preço. Como eu acredito que realmente não teremos uma forte recessão, esses preços aqui são plausíveis. Aí vem a segunda questão. Questão 1, preço para o petróleo. Será que pode ficar aqui, nesses preços? Pode, a gente não pode garantir, mas é uma possibilidade. Segunda possibilidade, o que vai acontecer com a Petrobras se esse barril do petróleo for a $90? Será que vai ter o reajuste exatamente como o mercado está esperando? A gente já viu que época da Dilma não vai acontecer. Então, beleza, isso já é um ótimo de um alívio, mas talvez não vá voar tanto assim.
Mesmo assim, vamos supor, chega a $90, não vai dar dividendos de 22, talvez dê 15, já é bastante interessante. Então, assim, realmente melhorou o case da Petrobras, mas eu ainda não me sinto tão confortável assim. $90 ainda é um bom cenário, mas e se, vamos analisar aqui, estresse, né? Vamos supor que acontece alguma coisa e e o barril de petróleo vai para $120 de novo. E aí? Aí o negócio pode ficar ruim. Não sei, né? É uma questão que só o tempo dirá. Então, como talvez vocês saibam, eu tinha uma exposição grande à Petrobras, fui reduzindo, principalmente ali próximo do segundo turno da eleição do ano passado, e a Enalta é uma outra posição que eu tinha, comprando ali nos fundos. Eram as duas petrolíferas que eu tinha, uma posição bem maior na Petrobras. E o que aconteceu foi uma venda da Petrobras acontecendo, ainda resta ali cerca de 250 ações que vão sair daqui a pouco, sem pressa, e enquanto eu fui comprando a 3R, naqueles momentos de ruído que vocês devem se lembrar, e recentemente eu comentei com vocês a PetroRio, que inclusive vim de uma certa alta agora, né? E é isso, eu não saí da Petrobras para ir para renda fixa, eu saí da Petrobras para ir para outros cases de petrolíferas, que é a PetroRio e a 3R. A Enalta continuo comprando nos fundinhos, que é um case aí mais de longo prazo. Então, diferente da BTG, eu não me posiciono como errei, e sim eu me posiciono como não quero me expor a um ruído político que ainda não está 100% descartado. Continuo com a mesma frase de sempre: a Petrobras é uma ótima empresa, há bons múltiplos, mas existe ainda algum risco político. 16 anos não são 16 dias, já estou saturado e fiz umas escolhas aqui que, ao meu entender, foram muito bem feitas. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!